eu vou falar sobre o modo dórico. Eu vou trabalhar um pouco essa escala dórica, que é uma escala que funciona sobre o acorde menor, e como que você pode fazer que estudos você pode fazer para internalizar essa escala, para você não ficar pensando nela para tocar, porque uma vez que eu falo para você que o dórico funciona para acorde menor e você sabe o dórico, você sabe a digitação, teoricamente já resolveria, né? Então, por exemplo, a próxima vez que aparecer uma música que tem acorde menor, eu tocaria o dórico e daria certo. Simples assim, parece simples, mas na verdade na prática não é. E talvez eu acredito muito que você esteja passando por isso, né? Senão você não estava aqui me ouvindo. Inclusive, se isso acontece com você, digita aí nos comentários que eu quero saber. Você sabe a escala, mas não consegue resolver. Então, isso aí acontece por quê? Porque a escala não está internalizada. Então, vamos falar mais sobre isso com mais profundidade, ok? Então, hoje eu vou trabalhar o modo dórico e hoje eu vou te dar aqui 3 técnicas para te ajudar nisso, para te ajudar em como melhorar o teu ouvido para você improvisar com mais fluência e como você chegar a improvisar usando o dórico sem ficar pensando no dórico. Isso, vou usar o exemplo do dórico hoje aqui, mas você pode aplicar a qualquer outra escala, qualquer outra coisa, ok? Então vamos lá. A primeira coisa, gente, então a gente vai falar sobre 3 coisas, tá? 3 técnicas. E hoje a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser o seguinte. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Olha só, a primeira coisa é saber o que você quer teoricamente, que esse é o primeiro passo. Então hoje a gente vai falar do dórico, certo? Beleza. Então se eu quero saber, eu preciso saber primeiro o que eu quero teoricamente, e hoje eu vou falar do dórico, então vamos ver esse negócio na prática. Na prática, né? Na teoria. Vamos botar a mão na massa aqui. O que é o dórico? É uma escala menor que funciona para acorde menor, ok? E essa escala menor, ela tem uma sequência de intervalos. Então você já sabe os intervalos, então vai ficar fácil para você, porque ela é o seguinte, 1, 2, B3, 4, 5, 6, B7, é isso aqui. É uma escala menor, é uma escala que tem a terça menor e tem a sétima menor. Se eu aplico isso, por exemplo, no Dó, eu tenho Dó, Ré, Mi bemol, Fá, Sol, Lá, Si bemol. Aí, Dó, Ré, Mi bemol, Fá, Sol, Lá, Si bemol, tá? É o som da escala, legal, show de bola. Então, a parte teórica é isso aí, o primeiro passo. E por que eu tenho que começar entendendo o que eu estou fazendo, entendendo o que é o dórico, né? Porque esse é o primeiro passo para você internalizar subconscientemente, e internalizar subconscientemente as coisas vai te levar a improvisar sem pensar em escalas. Porque eu vou falar aqui porque sempre tem pessoas novas chegando, algumas pessoas, de repente você que está aí, você já me acompanha há mais tempo, mas tem sempre pessoas novas chegando. O que acontece? O método DNA da improvisação ele está baseado em um princípio, e esse princípio fundamenta todo o método, toda a metodologia, que é o quê? A gente tem 2 mentes, mente consciente e mente subconsciente. Na verdade, você pode encarar como partes da mente, né? A mente é o que o cérebro faz. Então, o cérebro produz ali a ação do cérebro é o que a gente considera como mente, né? Aquilo, o seu pensamento, aquilo que faz o seu corpo funcionar e faz as suas habilidades funcionarem, né? Aquilo que você tem como habilidade. E improvisação nada mais é do que uma habilidade que você constrói a partir de um conhecimento. Então, preste atenção, você vem com a informação e transforma essa informação numa habilidade através de lapidar essa técnica, esse conhecimento, para que isso se torne natural para você. E por que isso acontece? Porque a mente consciente ela processa as informações a 40 bits por segundo. Então, quando chega a informação para você, é 40 bits por segundo. É legal, você entende, mas não é o suficiente para você aplicar em tempo real. Da mesma forma que você explica para uma pessoa que não sabe dirigir, olha, primeiro você passa a marcha, depois você faz isso, você pisa a embreagem, passa a marcha, aí depois vai soltando, acelera um pouquinho, vai tirando o pé da embreagem, aí o carro anda. A pessoa entende isso.
Ah, entendi como funciona, mas ela não consegue ainda fazer, porque ela vai precisar internalizar isso para não ficar pensando em cada movimento, em cada passo. E quando você vai para tá falando de mente subconsciente, você está falando de 40 milhões de bits por segundo. É tudo muito mais rápido, a gente percebe isso à medida em que a gente se torna especialista em uma coisa que a gente faz no nosso dia a dia, né? Por exemplo, você dirigir o seu carro, ou se você sabe nadar, você percebe que não tem que pensar para fazer, é tão natural, teu corpo faz automaticamente isso. Para você, ele te entrega esse resultado. E improvisar é a mesma coisa. Se eu quiser acessar o modo dórico, eu não tenho que pensar no dórico, eu tenho que treinar o dórico de determinada maneira, que eu vou te mostrar aqui alguns passos hoje do DNA da improvisação, para você trazer essa sonoridade para um campo subconsciente 40 milhões de bits por segundo, para você conseguir improvisar sem ficar pensando nesse negócio, entendeu? E eu vou te dar um exemplo aqui, por exemplo, eu vou pegar aqui um backing track que fica 2 acordes menores, como a gente está falando do dórico, né? Fica Mi menor e Sol menor o tempo todo. Eu vou colocar o backing track e vou tocar ele, não vou ficar pensando em nada, não vou pensar em escala nenhuma, eu vou deixar a minha mão me guiar, ó. Deixa eu só ver aqui como é que tá. Ih, tá chegando um negócio aqui, calma aí. Isso que não precisa estar aqui, pronto. Legal. Então vamos lá. Baixar um pouquinho mais isso aqui, pronto. Vamos nessa. Ó, vou tocar um pouquinho. Ó, Mi menor. Então, o que eu fiz aqui? Geralmente as pessoas costumam a pergunta que eu mais ouço disparado quando eu toco assim, improviso, é: que escala que você está usando aí? Qual é a escala? Então, aqui foi uma salada de coisas, mas você percebe que existe aqui, por exemplo, nesse meio que eu toquei aqui, nesse improviso que eu fiz aqui, com certeza, na gravação que está aí registrado, tem um momento de que eu toquei dórico, eu toquei algum elemento do dórico, com certeza. Mas eu também coloquei outros elementos, eu coloquei notas cromáticas, eu fiz a conexão entre os acordes. Então, o primeiro passo, gente, é você entender o que você quer, é você entender porquê dos acordes, entender a parte teórica, tá? Agora, isso aí é o seguinte, é como você aprender uma língua. Primeiro você precisa saber o significado das palavras, entende? É o início de tudo. Se você quiser aprender uma língua estrangeira, a primeira coisa é você vai aprender o som da palavra, vai aprender de repente como é que se escreve e o que significa, né? As crianças, inclusive, nem sabem como se escreve, só aprende o som e o que significa e começa a relacionar, colar etiquetas. O cérebro da criança começa a colar etiquetas. Então, guitarra, som com imagem, com a memória do que ela viu, do que ela relacionou. Então, ela vai colando etiquetas nas coisas e vai aprendendo. Esse é o primeiro passo, entende? E hoje eu estou aqui falando da escala do dórico, mas no DNA eu trabalho 15 escalas. E assim, você já deve ter visto, talvez, se você é uma pessoa assim que é fascinado por escalas e tal, e por teoria,
Se você é um cara que gosta de procurar e gosta de buscar conhecimento, você já deve ter visto que tem muito mais de 15 escalas, né? Tem escala, dá com pau, é muita escala. Mas, ó, eu definitivamente estou aqui para te encorajar a você focar em 15. As 15 escalas que eu ensino no DNA da improvisação são mais do que o suficiente para você tocar tudo o que você quiser. Inclusive, enquanto essas escalas você não tiver bom nessas escalas, você não devia nem pensar em outras. Em ficar acumulando cada vez mais teoria de escala, dórico com quarta aumentada, com não sei o que lá das... Não vai te ajudar em nada, vai só te atrapalhar, vai fazer você ficar com um monte de informações e não conseguir colocar nada em prática. Aí você vai ficar com aquela sensação de eu sei um monte de teoria, mas na prática não funciona nada. Então, esquece essas escalas por enquanto e foca nas 15 escalas para você internalizar essas 15 escalas. Quando você estiver bom nessas 15 escalas, você já toca qualquer música. Por quê? Porque essas 15 escalas, elas tratam dos acordes mais recorrentes. Vai ter acorde meio diminuto, acorde alterado, acorde maior, acorde menor, acorde com sétima, acorde com sétima maior, em suma. Os acordes que aparecem. Então, se você pegar um aluno do DNA que tem as 15 escalas, sabe essas 15 escalas e não só sabe a teoria, mas treinou as escalas, o que acontece? Se ele pegar uma música agora, abrir, sei lá, o Real Book, qualquer songbook, pega ali os acordes que tem naquela música, ele resolve com as escalas que ele aprendeu, com essas 15. Aí depois que você passa desse nível, você chega nesse nível, aí tá na hora de você explorar outras possibilidades, entende? Mas ficar acumulando muita possibilidade de escala teoricamente para não usar na prática é muito antiprodutivo e vai te desanimando cada vez mais. Entende? Então, fechamos aqui. O primeiro passo é esse. É você entender teoricamente. Show de bola. Agora,